Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então começamos aí mais uma edição do nosso Bom Dia, aqui dentro do nosso Bom Dia 316, mais uma edição do nosso No Divan, né? No Divan da 316, doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área, já está plugado aqui com a gente, né? E eu estava ali tão intestido lendo os recados que eu esqueci da hora quando eu vi 10h05. Jesus, doutor Egnaldo, bom dia. Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, graças a Deus, ouço bem. E por aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Chovendo aí também, não? Olha, já choveu, parou, tá aquele mormaço, fica esse dia assim maravilhoso, né? Maravilha, maravilha. Não dá para caminhar lá fora, né? Sim. Mas tem algumas pessoas caminhando, aproveitando o dia também. Sim, tá certo. É aquela chuvinha de molhar, né? Quem não acredita que ela molha. Exatamente. Não vai falar mais o termo. Verdade. Que eu falei mais cedo, não pode. É pô híbrido. Muito bem, são 10h12. Doutor Egnaldo, é o seguinte, rapaz. Eu tava ainda há pouco aqui, né? Intertido aqui no meu WhatsApp, tantos recados, e quando eu vi, o tempo passou. Mas assim, tem muita gente chegando e muita gente nova, muita gente abençoada, mandando recado, mandando alô aqui na rede, né? E olha, muitos recados ainda aqui, daqui a pouquinho eu vou voltar lá no nosso WhatsApp pra gente estar interagindo. Mas a partir de agora, você que tá ligado aqui na rede, você pode participar da nossa programação também. Manda o teu recado aqui para participar do programa. Fique tranquilo, se você quiser fazer pergunta, comentários e tal, fique tranquila, ninguém será identificado, tá bom? No tocante ao assunto que será abordado aqui. E então assim, eu quero já convidar você para participar, interagir junto com a gente aqui no quadro No Divan da 316. E hoje, doutor Egnaldo, nós vamos falar de como investir em sua vida emocional, nos seus sentimentos, né? Pronto, então, como investir na sua vida, sentimental, né? Isso, então, hoje nós vamos, de repente, entrar em alerta aí para algumas armadilhas, né? Que estão na mente que estão na mente de muita gente aí, não é? Que se encontra às vezes angustiada, deprimida e tal, e você pode mudar esse negócio aí. Às vezes é um investimento na tua mente que está sendo errado. Não é isso, doutor Egnaldo? Queria já que o senhor nos... Exato. E a Rede 316 ajuda. Olha aí, pois é verdade. Eu acabei de receber um recado ali da minha amiga Mari Varkin, lá no Rio Grande do Sul, tá plugada aqui com a gente também, e ela falou, olha só o que ela falou que o marido dela acabou de ser positivado pela Covid, né? E aí, por conta disso, tá todo mundo dentro de casa, né, e tal, tá todo mundo isolado ali, em quarentena, mas curtindo, ela falou que lá tá todo mundo curtindo a Rede 316 e sendo abençoado o dia todo. Olha só que coisa boa, sendo ministrado, a cabeça sendo ministrada ali, né, pela rede, e em nome de Jesus, a gente já profetizou daqui cura em nome de Jesus para toda a família. Amém. Lá sobre a vida da Mari Varkin e todo o povo que está lá com ela lá no Rio Grande, lá em Passo Fundo, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul. Mas, por favor, doutor Egnaldo, eu acabei te cortando a introdução. Nos introduza ao assunto aí, por favor. Antes disso, quando eu falei que a Rede 316 já vai nos ajudando, porque eu estava aqui sorrindo um pouco, né, me alegrando com o recado aí da irmã Sueli, que mandou aí um abraço, Bernardo, e essa briga com o horário, com uns 30 segundos aí. Foi muito divertido, né? Tem as normas, mas muito, muito legal poder ver. E ela falou, olha, não, leu meus recadinhos aí, ó. Demorou um pouquinho, tem um pouquinho mais de paciência. Esse a gente fica, né? Na correria, ainda mais o ar, ao vivo, com todos esses equipamentos, né? E aí é um momento de alegria, tá vendo? Já valeu e já vai os parabéns aí para o Bernardo e para todos que estão aí em Saquarema também, como nossa irmã aí que está toda a família ouvindo, todos os nossos ouvintes, um forte abraço, parabéns a vocês aí neste dia que é um dia de bênçãos, e uma das coisas que nos faz investir em nossa vida sentimental, quando eu falar emocional, eu estou trazendo não só as emoções primárias, mas o sentimento, a parte elaborada. E quando nós levantamos, ainda que
tenhamos algumas notícias adversas que às vezes trazem a tristeza ao nosso coração, mas quando olhamos o dia e percebemos que estamos vivos, podemos aproveitar um dia de oportunidades, né? Depende de como eu estou olhando cada pessoa, e nós sempre falamos isso, cada pessoa ela é singular. E aí é você que vai trabalhar a sua mente, os seus sentimentos, e amanhã que inicia, um novo dia que se inicia, ele pode configurar para você um dia de alegria, um dia de vitórias, um dia que você vai investir para o seu bem-estar. Mas também muitos acabam olhando a parte negativa, a parte que precisa ser trabalhada, aí os sentimentos ficam abatidos, ficam entristecidos, então precisamos estar atentos a cada instante. E como então investir em sua vida sentimental? Me permita, pastor Elber, a irmã Mari diga para mim que está... Pode repetir? Mari Varkin. Mari Varkin. Então, a família toda está agora neste momento ali ouvindo, aproveitando esse momento, porém teve uma informação que ninguém gostaria de ter, a gente fica nessa situação. E aí o que acontece? E principalmente, pastor Elber, nesse tempo que nós estamos nesses 2 anos aí de pandemia, agora chegando pós-pandemia, várias coisas que vão acontecendo, quem teve lá no início vivenciou um tempo difícil e todos vivendo aquele medo, todas essas emoções nossas ficaram abaladas, e eu continuo falando sobre que precisamos nos cuidar, precisamos estar atentos e emocionalmente também, porque hoje, embora estejamos vendo, né, um número novamente aumentando de pessoas que estão se positivando, mas precisamos cuidar das emoções. Vamos cumprir todos os protocolos e estar atentos, mas também olhar para a emoção, para os nossos sentimentos, porque muitas vezes ficamos abatidos, e tem estudos acontecendo agora mostrando de uma das reações, uma das sequelas também são as nossas emoções, que você fica apático, abatido. Então você que vai investir, vai trabalhar e evitar muitas coisas. Então, algumas dicas para podermos trabalhar a saúde emocional, a nossa saúde mental. Primeiro, evite excessos de informações, né? Nós tivemos, eu mesmo digo, quando lá no início estava procurando, a gente sempre procurando as informações, procurando saber como, e chegou um momento que era tanta informação que às vezes umas ajudavam, outras atrapalhavam, e ainda hoje nós recebemos pessoas, conversamos com pessoas que começam a sentir, por causa ou seja, da vacina, ou do medicamento, ou porque teve o Covid, às vezes ficam com depressão, com medo do que pode vir a acontecer. E aí ficamos atentos e começamos a conversar assim, o que está acontecendo agora com você? E esse é o momento de poder pensar. Então, vamos olhar aqui as famílias, as pessoas que estão plugadas, que estão aí conosco na rádio, estão nos ouvindo, e que veio procurando várias informações e no começo começaram a ficar angustiadas por todas essas informações. Mas repare bem, nesse instante você está ouvindo, dá uma olhada à sua volta, você está se cuidando, você está buscando a recuperação e procurando estar bem. Então, você olha ao seu lado e vê assim, olha, eu estou aqui, estou em condições de poder sonhar, de poder investir, de poder trabalhar. Então, são dicas que a gente vai trabalhando para investir na nossa vida sentimental, pastor. Então, esse vai ser só o início para depois a gente continuar. Maravilha, pastor. Olha só, a primeira pergunta já que eu quero fazer para o senhor aí, né, é o seguinte: como que eu faço então esse investimento, né? Como que é feito esse investimento na minha vida sentimental, minha vida emocional? O senhor já usou aí o exemplo da minha amiga Mari Varkin, que tá lá, agora vamos ficar usando o exemplo dela aqui, que ela foi esperta, pegou, já ligou na rádio, tá ali sendo abençoada o dia todo e tal, junto com a família. Mas assim, e as demais pessoas, né, que claro, tem muita gente que tá aqui nos ouvindo, mas ela queria de alguma forma
ela conhece alguém, ou até mesmo está passando por esse momento, mas também conhece pessoas que estão assim muito deprê, muito para baixo, estão desanimadas com a vida, não é? E percebem que na mente desta pessoa existem sentimentos, emoções, não é? Que estão de alguma forma deteriorando, vamos dizer assim, os sonhos, os projetos, a vida, né? O amanhã mesmo, pensar no amanhã e tal. Então, assim, como que a gente também, doutor Aguinaldo, queria que o senhor falasse mais, expandisse mais, como que a gente pode mudar esse investimento e até mesmo ajudar alguém que está desta forma? Eu gosto muito de pensar, pastor Elber, que primeiramente para eu ajudar, eu estando de fora, né? Primeiramente para eu ajudar o outro, aquele que está ao meu lado, eu preciso estar bem. E o estar bem é eu conseguir dar conta daquilo que eu estou vivenciando. Então, vamos pensar aqui. Muitas vezes nós sabemos disso, tem pessoas que estão passando por uma dor, por uma dificuldade que eu já tenha passado e tenha conseguido superar. E aí nós vamos trabalhar justamente o conseguir ouvir aquela outra pessoa e olhar a si mesmo, porque a gente também precisa tomar um certo cuidado, pastor, porque a gente olha e fala para uma pessoa assim, mas é assim mesmo, já aconteceu comigo, eu já passei por isso, mas a dor daquela outra pessoa, ela não é a minha dor. Então eu preciso, mesmo que eu tenha passado pelas mesmas circunstâncias, por exemplo, no momento de perda, seja ela de um ente querido, seja essa perda de um emprego ou de patrimônio, seja o que for. Eu passei por isso. Como que eu venci? Mas eu tenho uma forma de lidar com a vida. O outro eu não sei. Então o primeiro momento é ouvir a outra pessoa. Sempre falamos isso. Está do seu lado, você está percebendo? Ouça a outra pessoa, né? Pare para poder ter a atenção e que essa pessoa possa perceber que ela é importante para você ali, né? Seja na sua amizade, no seu cuidado, que você está pronto para ouvir, sem pré-julgamento, sem criar qualquer dificuldade ou transtorno para ela, apenas ouvir, né? E após ouvir, aí sim, você vai observar, olha, eu tenho condição de ajudá-la? Se eu tenho condição de ajudá-la, eu vou seguir alguns passos para poder ajudar nesta caminhada, caminhar com ela, para que ela possa se sentir bem. Se eu não tenho condição de ajudar, aí sim, vou conversar com essa pessoa e falar, olha, procure uma terapia, vamos buscar. E é algo interessante, né? Porque quando de fora fala para o outro que está necessitado procurar uma terapia, eu preciso estar atento de como isso vai soar, como isso vai chegar nos ouvidos e na compreensão dela. Eu posso acompanhá-la e ver justamente para que ela possa ver e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda. E em precisando de ajuda naquele momento específico, você pode ajudá-lo, se você tiver um conhecido, se você tiver um profissional que é de sua confiança, você pode orientar e levar essa pessoa a ter esse cuidado. E eu vou falando isso, né, porque olha, quando nós citamos o exemplo da Mari Vargas aí, né, da família, eu logo pensei quando ouvi o pastor falando, olha, está aqui o recado, né, ela falou, minha família toda foi positivada, ou os que foram positivados estão em quarentena, e eu pensei justamente no momento em que eu tive também, e esse é um momento que a gente vai observando, eu tive Covid lá no início, e aí, depois que eu passei por todo esse processo e tudo, eu fui comecei a observar os meus sentimentos. O que aconteceu? Eu tive medo, sim, nós todos somos seres humanos, então passamos o excesso de informações, como estava acontecendo, e por causa das comorbidades, lógico, a conotação que vinha logo lá no início você que foi contagiado, vai morrer, tem comorbidade, vai morrer, e aí você fica naquele sentimento, e depois que você passa por isso, é como aquele sentimento que você não tem como explicar, e aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que passaram, justamente para me falar, você teve medo? Você sente, como que foi o seu sentimento? É difícil, porque lá no início, eu não sei, assim, hoje nós estamos conversando, estamos vivenciando, tudo é novo. Então, antes, as pessoas que estavam positivando, ou pelo menos ficavam já se preparando, não sabendo se estava ou não, ficava difícil até falar para outras pessoas. Imagine isso, né?
Você para falar, e as emoções vão para onde? Quais eram os sentimentos que tinham naquele instante? Porque ficava trancado dentro de casa e imaginando o outro lá fora falando, olha, ele está ali trancado porque ele deve estar doente. E fica. Então, repare que nós somos afetados não só pelo que nós estamos vivendo fisicamente, mas pelo que o outro está pensando de nós. E aí você acaba, como o pastor falou, entrando numa tristeza profunda, numa depressão, numa angústia, e fica naquele medo até de falar para o outro. Eu dei conta, né? Olha, estou passando por isso, eu preciso agora cuidar da saúde e a partir daí como eu vou lidar com isso. E aí me ajudou muito e ajuda-nos a lidar com o outro, por saber que precisa se cuidar? Precisa. Agora, como você está se sentindo? Né? O que tem passado na sua mente? O que você tem de projeto em relação à sua vida, a esse novo momento? O que você vai se cuidar? Como que você vai fazer? Porque você pode sair dessa situação com pânico, por exemplo, não querer mais encontrar com ninguém, ficar distante de todo mundo. E, ao mesmo tempo, como que aquela pessoa que está em quarentena está vivenciando aquele momento? Como é que está dentro da família? São tudo isso, todos esses sentimentos que vão nos afetando e, querendo ou não, afeta aqueles que estão à nossa volta também, principalmente os nossos familiares, pastor. Muito bem, é isso. E a gente, uma das coisas que eu acho assim interessante, né, doutor Aguinaldo? Por exemplo, tem muita gente que pelo menos assim, aparentemente, elas demonstram estar muito de bem com a vida, né? E claro, a gente sabe que vai ter os picos, né? Vai ter um momento em que a coisa está lá embaixo, né? Às vezes está com algum problema, uma dificuldade e tal. Mas assim, a gente tem que entender que vai passar, né? Acho que tudo vai passar, né? Tudo vai ter o seu momento de onde vai estar no auge, né? E depois vai passar, né? Eu lembro esses dias de uma pessoa que eu recebi aqui um áudio, né? Melhor, um vídeo de uma pessoa, ela explicando o que era um hospice, não sei se o senhor conhece, e ela foi explicar o que fazia esse hospice. São pessoas, né, que estão em estado terminal e tal, e vão para ali, e aí ela recebeu um senhor lá um jovem senhor, né, de 44 anos e tal, que estava no estado terminal, e o médico tinha dado a ele, acho que 3 semanas, não lembro. Enfim, eu sei que ele já tinha passado já alguns dias e ela achava até que ele estava curado e tal. E foram fazer os exames e as taxas lá dentro do câncer que ele tinha, em vez de ter melhorado, pioraram mais ainda, né? Então, aí falaram que, de fato, a coisa estava ficando difícil e tal. E aí ele foi explicar para ela, né? Ela perguntou assim, o que você está sentindo agora, o que você está vendo agora e tal. O que você pode, né, sentir nesse momento, né? Porque ela viu que ele era uma pessoa de bem com a vida, apesar de toda a situação, e com o filho e com a esposa ali, o filho pequeno, a esposa ali junto dele, né? Sempre estava ali junto dele. Apesar de toda a situação, ele virou para ela e falou assim que ele tinha aprendido com o pai, né? Que tudo vai passar, né? Quando vem uma coisa boa, quando vem uma festa, quando vem algo bacana, uma boa notícia e tal, aquele momento ali vai passar, né? E os momentos maus, momentos ruins também vão passar. E olha só em que situação o cara estava falando aquilo, né? E ela falou que ele morreu praticamente nos braços da família, né? E o filho fazendo declarações dizendo, né, que nunca ia esquecê-lo, que tinha sido uma honra conhecê-lo e tal, que ele cumpriu o papel dele, né, como pai e tal. E assim, o filho ainda era uma criança. Então, assim, e pra gente entender, né, que acho que tudo é questão, como o tema de hoje nos proporciona, né, é questão de investimento. O que você está fazendo com aquilo que você está vivendo nesse momento, não é isso, doutor Aguinaldo? É verdade, pastor Elber. E observe nesse exemplo que o pastor coloca, como que houve a oportunidade dessa criança viver o luto, de poder investir, de poder expressar os seus sentimentos e ao mesmo tempo se despedir.
e aí ambos podem estar em paz. A gente observa justamente isso, que é a maior dificuldade para nós. E quando a gente pensa na questão emocional, na questão dos sentimentos, geralmente a gente, às vezes, não percebe a angústia que estamos começando a viver ou o momento que estamos caminhando. Então, é necessário estar atento em relação ao nosso dia a dia. Então, quando você olha todas aquelas orientações da saúde, do cuidado, quando a pessoa, igual nós já falamos há um pouco tempo, alguns programas atrás, sobre a pessoa que vai procurar um médico para fazer aquele check-up, aquele exame, e aí fica com medo de ter alguma coisa, mas o médico vai e fala para você, te encaminha depois dos exames para uma nutricionista e te coloca num momento que você precisa fazer exercício, e aí você precisa criar uma rotina do dia a dia. Então, uma das coisas que você pode investir na vida emocional é criar rotina. E quando você observa, e vamos voltar aqui, tanto a pessoa quanto uma pessoa que está próxima, aquele amigo que você observa que qual é a rotina dele, né? E a pessoa às vezes vive naquela angústia, não consegue ir além. E se ele conseguir abrir um pouco, não adianta, né? A gente fala assim, quantas vezes nós já vimos pessoas angustiadas, e fala, não, você tem que sair dessa situação, você tem que trabalhar. Então, quando a pessoa vai para a terapia, ela vai ouvir, né, ela vai poder se expressar e falar qual o momento, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão vivendo momentos ou com um excesso de carga, de tarefas para fazer, que não criam uma rotina em que ela possa olhar a sua saúde, olhar para dentro de si, né? Então, quando a gente fala sobre fazer exercícios, cuidar, é porque você está olhando, não, às vezes só vai fazer porque está necessário, né? Senão vai, ou você faz ou você vai ter problemas com a sua saúde, ou tem que fazer por causa do seu tipo de trabalho, do seu investimento. A realidade é, crie rotinas, faça exercício, cuide da sua saúde e principalmente da sua mente, né? Para a pessoa que gosta de leitura, gosta de se distrair, gosta de ouvir ou assistir um filme, uma comédia, tire esse tempo para você, olhe para dentro de você, perceba isso e viva intensamente os momentos que você passa. Quando nós falamos intensamente, é poder dar oportunidade para você. Esse exemplo desta família, deste momento, para quem olha de fora, quem ouve, pastor, parece assim, foi triste, né, aquela criança, porque a gente pensa naquela criança perdendo aquele pai, perdendo aquele familiar, mas a oportunidade de poder falar aquilo que estava sentindo, e falar, olha, eu agradeço, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço que você pode estar fazendo e pôde fazer por mim, e também agora o que eu posso fazer por mim e por aqueles que estão à minha volta. Então é importante observar. E é interessante em tudo isso é que você está observando que tem sentimentos, quando a gente fala que são sentimentos negativos, eles são necessários para o nosso desenvolvimento, para o processo de crescimento como pessoa. E nesse processo de crescimento como pessoa, eu preciso entender, eu preciso observar e conseguir olhar para mim. Às vezes a gente não consegue olhar e só percebe quando está explodindo, quando está naquele momento de angústia, e aí eu preciso estar atento até mesmo para que eu possa me perdoar. Nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque daqui uns dias, né, sem ser o programa que vem, e no programa que vem nós vamos falar dessas vantagens, e eu vou deixar o desafio para que as pessoas possam ouvir quais são as vantagens e pensar nas vantagens de cuidar dos seus sentimentos. Mas vamos pensar também sobre o construir o amor próprio. Quando eu olho para mim, eu estou construindo, estou trabalhando. Então, hoje, pensando de como investir, você começando a olhar para o que você está sentindo agora, o que tem cuidado, o que tem sido foco, tem sido estado na frente do dia a dia quando você levanta até o término do seu dia. Tenta fazer um checklist da sua vida ou também escrever o que você passou, tem passado, né? Como é que foi o seu amanhecer, o seu levantar e o que você tem olhado do dia a dia. O que você conhece de você mesmo, né? O que você sabe de você mesmo. Uma das dificuldades que nós temos é poder listar aquilo que nós temos de bom. Às vezes só conseguimos listar aquilo que temos de ruim. Então precisamos pensar nisso e investir, porque você é uma pessoa, você que está nos ouvindo é uma pessoa, e como pessoa singular você tem sentimentos, você tem sonhos, talvez estejam adormecidos,
mas você pode resgatar todos eles, começando a partir de hoje, pastor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, já começou a chegar aqui algumas perguntinhas e comentários e tal. Tem uma irmã aqui que sempre participa com a gente, e ela fez o seguinte comentário. Doutor Aguinaldo, muitas informações negativas ou mal explicada que traz pânico, medo, mas quando passamos a conviver com a nova realidade que está visível em todos os lugares, precisamos aprender a lidar com a situação, né? Absorver coisas positivas que nos levam a ter o emocional equilibrado e nos sentimos bem, que até passamos a ajudar os outros mais fragilizados. Muito bom se cuidar com base nas coisas boas. É porque eu acho que ela vai escrevendo e o teclado vai roubando as é assim mesmo, as preposições aqui, aí eu estou tentando juntar aqui. Mas com base nas coisas boas, positivas, olhar, aí fé, esperança, certeza, nos dá confiança, nos encoraja a prosseguir. Então tá, esse foi o comentário que a nossa querida ouvinte, ela fez aí pra gente, né, aqui na nossa participação. Maravilha, pastor. Tem mais um comentário aqui, doutor Aguinaldo, rapidinho, de um outro ouvinte, está dizendo assim: que palavra maravilhosa de cura e crescimento, como precisamos buscar esses momentos de cura emocional. Deus abençoe, doutor Aguinaldo. Então é isso aí, continue aí, pode falar aí, doutor Aguinaldo. Amém. E ouvindo, né, a irmã, os nossos ouvintes falando, me faz lembrar o que a Bíblia diz. Como nós estamos numa rádio missionária, né? E aí lembrar a Bíblia também nos faz crescer. E aí o que lembra? Examine tudo e retenha o que é bom. Não que você não possa examinar, não possa ouvir, né? Mas você vai examinar, vai pensar, isso está me fazendo bem? Isso é cuidar, é investir na sua vida emocional. Né? O que eu estou ouvindo, essas informações me fazem bem, estão me ajudando a crescer como pessoa, ou ela está só me ferindo, me fazendo sentir mal? Aí eu preciso estar avaliando dentro do meu dia a dia e poder investir, né, e reter aquilo que é bom. Não que eu não vá ouvir, não que às vezes eu esteja em um local e eu vou estar no meio de amigos, nós estamos batendo papo, vão ter coisas que não vão nos agradar. Eu preciso reconhecer, respeitar o outro e escolher aquilo que eu quero para eu poder vivenciar no meu dia a dia, né? Então, a gente precisa estar bem atento. Eu lembro que uma vez no setting terapêutico, a gente conversando com alguém, a pessoa me atendeu, veio conversar comigo, né? E falou justamente, se o senhor for falar que eu tenho que sair, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não vou fazer, porque eu já saí de uma outra terapia, porque eu não gostei que falasse isso, e era em relação à questão da fé da pessoa. Eu conversando com aquela pessoa, acolhendo aquela pessoa, e falei, olha, como que você está se sentindo? A realidade, você vai fazer aquilo que você se sente melhor, respeitando o seu contexto de fé, respeitando o seu dia a dia, a sua vida, a sua família e quem você é. Agora, qual é a dor que você está sentindo? E aí no setting terapêutico a gente vai conversar para que a pessoa possa buscar o seu autoconhecimento. Então a melhor situação para investir, e o melhor momento de investir em nossa vida emocional, primeiramente, né, tem conselhos, nós vamos ter de um monte. A questão é, o que eu conheço de mim mesmo? Como que é? O que eu tenho de autoconhecimento? Tem coisas que eu gosto que outras pessoas fazem, e às vezes eu acabo até repetindo a forma dela fazer, porque eu achei interessante. E a gente vai aprendendo a cada dia. Pastor Elber, na minha época trabalhando em indústria, e isso foi muito interessante, porque conversando, eu fui torneiro mecânico e trabalhando numa indústria, conversando com um outro funcionário, que a gente trabalhando junto, ele era mais novo, e eu via que ele era um pouco mais rápido do que eu na execução das tarefas. E tinha coisas que eu tinha mais dificuldade. E aí eu parei um minuto e ele falou para mim o seguinte, né, eu gostei muito, eu vou trazer aqui para que possam ouvir, né? Ele falou assim, a primeira coisa, gaste um pouco mais de tempo estudando, elaborando e preparando como você vai fazer. Porque ele falou, eu aprendi isso de um encarregado meu e estou passando para você. Gaste um pouco mais tempo estudando e elaborando o que você vai fazer, como vai fazer, para que você gaste menos tempo executando.
a sua tarefa. E isso a gente trabalhando numa máquina operatriz, um torno mecânico, um trabalho que a gente precisava estar fazendo. E ele era bem rápido em fazer o trabalho. E aí eu fui aprendendo com ele, ou seja, aquele momento na minha vida ali na empresa me auxiliou a crescer. Ele poderia não ter me ensinado, ou eu poderia achar que não quero ouvir isso dele. Muito pelo contrário, foi um momento de aprendizado. Houve outras coisas que eu precisei deixar de lado? Sim. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, isso é fundamental. Aquilo me alegrou tanto porque eu consegui alcançar o mesmo tempo que ele tinha de trabalho, de execução do exercício, conseguir também ficar bem junto com a empresa onde eu estava trabalhando. Aquilo valeu a pena. Acrescentou? Acrescentou. O que não acrescentava, vamos deixar de lado, vamos deixar de fazer, porque eu preciso também olhar para dentro de mim, porque trouxe satisfação, alegria na minha vida emocional, porque eu consegui executar algo bem profissionalmente. Então, doutor Aguinaldo, assim, acaba que o investimento na vida emocional, né, na vida emocional, sentimental, acaba sendo a tua reação em relação à tua vida no momento. É ou não? Exato. E interessante o que o pastor está dizendo aqui, porque precisamos estar atentos que é um momento que estamos vivendo também. Maravilha, pastor, o pastor trazer, porque, por exemplo, a pessoa que vai ali fazer uma prova, ele já tem toda uma ansiedade. A ansiedade, quando falamos da ansiedade, pensamos no sentimento de uma emoção negativa, né? Mas quando eu me dou conta que eu estou ansioso porque eu vou passar por uma seleção, por um exame, seja ele prático ou teórico, e eu começo a trabalhar essa ansiedade, então ela vai me ajudar a eu me preparar mais, eu estar atento e controlar a minha ansiedade para o momento que estiver lá. Se eu não estou conseguindo fazer isso hoje, eu peço ajuda. E aí eu vou ser treinado, vou ser orientado, vou ser acompanhado por um terapeuta, por um psicoterapeuta, para poder aprender a lidar com essa ansiedade no dia a dia. Então eu preciso estar atento em relação a todos esses momentos. E qual vai ser o momento? Olha só, eu estou vivendo antes, vou viver essa ansiedade durante. Se eu começo a aprender a cuidar dela agora, eu vou aprender também a estar durante aquele momento de avaliação, buscar cuidar daquele momento olhando para mim. Porque eu também vou ter a mesma ansiedade depois para saber se eu fui aprovado ou não fui aprovado. A gente sempre passa isso, todos os estudantes passam isso, e quem não já passou, né? Exatamente, doutor Aguinaldo. O senhor estava falando aí, eu estava lembrando aqui eu tenho um casal amigo aqui que anda com a gente já há muitos anos, e a esposa, ela é uma pessoa, assim, fora do comum no sentido de inteligência, né? A minha esposa já teve a oportunidade de, há tempos para trás aí, estudarem juntas, né, para concursos e a ordem dos advogados e por aí vai. E a minha esposa ficava impressionada com a capacidade dela, né, dessa moça que é a amiga da gente, a capacidade dela de explicar, né, aquilo. Elas iam estudar juntas, mas a menina praticamente, inclusive ela é professora, né, ela é professora e tal, mas ela tinha uma facilidade, uma capacidade de pegar as coisas muito rápido e de absorver também as coisas muito rápido e tal. E ela sempre estudando, e essa moça sempre se destacava, né? E é impressionante, ela falou que... E aí o que acontece? Só que nos momentos de prova, né, de concursos, ela tinha um bloqueio mental mesmo ali, né? Ela fez aqui vários concursos que ela se preparou tremendamente, né? E só que na hora H ela disse que ela travava assim que, né, que não conseguia mais raciocinar, era uma pressão que ela disse que sentia tão grande, né, que ela acredita, né, que depois ela com calma ela ia ver as provas e tal, e ela faria as provas, muitas delas como dizia seu boneco, com o pé nas costas, né? Então, e ela disse que muitas vezes perdia
para as emoções, né? Ou seja, para aquele momento ali de ansiedade. O senhor falando aí, eu estava lembrando exatamente desse exemplo, né? Dessa pessoa tão querida e amada aí por nós, que deixou, né, de passar em bons concursos, como ela muito bem fala, por conta disso, que ela trava. Ela disse que trava e tal, e é uma luta que ela vem enfrentando de lá para cá, né? Para ver se ela consegue romper. Mas é uma pessoa de uma capacidade tremenda, né? Então, assim, e esse é um exemplo, um dos exemplos, né, de muitas pessoas, né, que vivem situações parecidas, né? Inclusive dentro, agora trazendo para o relacionamento. Ontem aconteceu um fato engraçado. Uma pessoa falando com a gente, né, e tudo, e ela falando assim que hoje está a geração de rapazes hoje, né, assim, eles têm exatamente esse problema. Muitos deles travam, né, na hora de ir conversar com uma moça, e não são adolescentes de 15 anos, não. É rapazes que estão ali para resolver a vida, de 25, 26, 28 anos, que já era para estar casado, já tendo filho, né? Mas o cara tá ali ainda, né? E quando chega, muitos deles, quando chegam diante da moça, travam. Por quê? Porque eles vêm se planejando desde lá e a ansiedade é tão grande que o cara não consegue, né? Às vezes nem trocar uma ideia, né, com a moça que está ali na frente e tal, que vem então chamar para um bate-papo, um café ou sei lá o que. Enfim, então assim, eu acho que a gente de fato, né, tem que aprender a controlar. Eu acho que tem alguém falando aqui junto comigo, doutor Ignaldo, peraí só um pouquinho, agora sim. A gente tem que aprender, né, controlar o momento em que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa forma de investimento, né, doutor Ignaldo, eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer, não é verdade? Então, para aprender a fazer isso, você tem que se conhecer. E como que a gente vai se conhecendo, né? À medida que a gente vive, não podemos negar que sempre vivemos a questão do acerto e erro. E vamos lá, o primeiro exemplo da questão da ansiedade. Há pessoas que são inteligentíssimas, têm uma capacidade muito grande de explicar ao outro, mas ainda não aprendeu a dar conta daquele momento de ansiedade que está vivenciando. E o problema maior não é esse também, né? Ou seja, um dos problemas, né, é que a pessoa não conseguiu passar e depois ela começa a se culpar, começa a ficar com vergonha porque ela não conseguiu dar conta daquele momento. E aí esse sentimento é um momento de observar, quando a gente vai trabalhando a questão do autoconhecimento, autoconfiança, né? Ela percebe que ela tem essa dificuldade, ela começa a trabalhar agora esse momento, as suas emoções, porque quando chegar naquele momento, ela conseguir controlar, dar conta e poder vivenciar o momento de estudo. É igual falar em público, igual estar em algum outro momento, como o pastor colocou ali, de conversar com alguém. Então, hoje nós temos assim uma abertura para o conhecimento muito grande através das redes sociais. Então, hoje não é só a sala de aula que vai trazer ali o conhecimento auxiliar, porque a pessoa, quando chega ali, ela já tem, o aluno, a criança, o jovem, o adolescente, ele já tem um contato enorme com as redes sociais, mundialmente. Então, nós vamos aprender a dar conta agora e voltar para o particular. Quem sou eu naquele momento que estarei fazendo, e o que eu estou fazendo? Eu tenho confiança, eu estou preparado? Se não estou preparado, eu preciso então me preparar. E aí investir nessa vida sentimental, emocional, é justamente esse momento, não deixar que as emoções primárias venham e depois as angústias, os problemas, vai acompanhando com tudo que vai se passando. Então é interessante estarmos atentos e olhar qual é o momento que eu estou vivendo e lembrar que o pastor falou, principalmente o agora, né? A minha oportunidade é hoje. É claro que você já pensa lá no futuro, você está pensando, está querendo resolver agora, pensando no futuro. Vamos dar conta do hoje, desse momento? O que eu estou sentindo nesse momento? Como eu estou vivenciando? Se eu estou aí, os nossos amigos, ouvintes que estão em quarentena ali, né, estão cuidando da saúde, né, aproveite esse momento e aproveite bem,
né? Cuidando da saúde e cuidando da mente também. Eu não tenho, estou aqui no meio, entre quatro paredes. Eu estou em quatro paredes, mas eu posso também acessar meios que vai me trazer conhecimento, que vale a pena, que me ajude a crescer neste momento, para que eu já vá me preparando para o próximo passo. Eu já tenho que fazer uma avaliação daqui a pouco. Então eu começo a observar como eu sou muito ansioso, ou eu fico muito nervoso, dá um apagão, e acontece mesmo. Isso é natural de acontecer com muitas pessoas, principalmente quando somos muito ansiosos e quando temos uma necessidade muito grande. Então eu estou conhecendo a mim mesmo, e aí eu posso investir de forma que aquilo que parece negativo, trazer para que eu possa ter um crescimento, possa ter motivação para melhorar, para crescer, para investir e me alegrar depois com a satisfação que virá, pastor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, você acha que nesses casos existem ou podem existir ali o síndrome de Gabriela, lembra? Eu nasci assim. Exatamente, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, eternamente assim, nem Jesus vai mudar meu assim. Você acha que dentro das pessoas melancólicas, pessoas para baixo e tal, você acha que existem pessoas assim? Olha, a primeira coisa que eu preciso estar atento é que, se eu quero melhorar, eu posso até pensar que uma vida inteira eu vivi assim, mas eu não preciso ser assim, né? Então, assim, o autoconhecimento vai mostrar o que eu tenho de melhor e quais são as minhas falhas. Quando eu sei aonde estão os meus problemas, as minhas dificuldades em lidar com a vida, eu vou investir para que eu possa melhorar. Será que eu vou querer o tempo todo viver com a baixa autoestima, né? Nós sabemos que várias questões, então há pessoas que pensam, agora eu preciso aprender a trabalhar, né? Eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima. Ok, já cheguei ao conhecimento que eu tenho baixa autoestima. Quais são as questões que afetam, que me fazem sofrer? Eu não consigo acertar quando eu faço alguma coisa e não dá certo, eu fico me cobrando, eu fico me culpando, eu me sinto inferior aos outros. Então, o que eu preciso fazer? Fortalecer minha autoconfiança. Então, olha só, eu já peguei algo, já observei algo, e talvez eu nunca consiga perceber isso, então alguém vai me falar e vai me encaminhar, olha, procure ali, faça uma psicoterapia, procure um terapeuta, procure um psicólogo, um profissional que possa te ajudar, que vai te ajudar a crescer, e você vai chegar ao conhecimento. Eu deixei de ter a baixa autoestima? Não deixei, mas eu aprendo a conviver com ela agora. Então eu aprendo a viver da melhor forma, sabendo as coisas que me fazem sentir para baixo. Então, eu vou começar a lidar de forma que eu possa virar alegria e investir no que me dá satisfação, que me faz ter motivação, que me faz investir no outro, que faz também viver em família e reconhecer o outro. E eu me conhecendo, eu posso conhecer o outro também. Repare que, pastor Elber, a gente pede para que alguém, isso em liderança, ou na família, a gente pede para que alguém faça algo daquilo que eu já sei fazer, eu sou expert em fazer. Então eu peço para o outro, meu filho, minha filha, um familiar para fazer. Eu vou exigir o mesmo padrão que eu tenho. Eu posso querer que ele seja melhor a cada dia, mas eu tenho que me alegrar e incentivá-lo pelo que ele alcançou. Ele se colocou à disposição, ele fez, olha, parabéns, né? Pode melhorar? Então vamos fazer juntos? Vamos ver aonde pode até melhorar? Sim, e é o que nós vamos trabalhando a cada instante, aprendendo a crescer. E o outro vai sentindo satisfação nesse crescimento. Então, essa síndrome de Gabriela, eu preciso estar atento. Quando a gente encontra alguém que tem essa síndrome de Gabriela, ela precisa reconhecer que tem e precisa ver se isso está sendo bom. Né? Isso é investir nos seus sentimentos, nas suas emoções. Tem sido bom isso para você? Eu nasci assim, vou continuar assim. E é legal aquela pessoa que é áspera no falar, né? Ela pode falar mesma coisa que ela quer transmitir de uma forma suave e que o outro se agrade e diga muito obrigado para ela. Foi chamada a atenção, mas ela diz muito obrigado. Olha, eu entendi, eu vou procurar melhorar em relação a isso. E não foi aquela pessoa que, na palavra, né, foi grossa, foi áspera,
magoou o outro, então eu preciso estar atento a cada instante. E isso nós vamos aprender ao longo da história, ao longo da nossa história, da nossa vida. Porque há momentos que talvez nós mesmos não estejamos preparados para falar algo ou receber algo de alguém. Doutor Aguinaldo, tem uma ouvinte que mandou aqui pra gente dizendo o seguinte: tenho a síndrome do coração partido. Essa eu não conhecia, doutor Aguinaldo, talvez eu conheça. Tem como controlar minhas emoções? A dimensão de notícias boas e ruins são a mesma medida. Explica pra nós o que é a síndrome do coração partido aí, doutor Aguinaldo, que eu particularmente não tinha ouvido falar, não. Pois é, tem aquelas pessoas que ela sempre sofre, né, com tudo que acontece, seja, a gente pensa, quando fala coração partido, a gente pensa na paixão, né, e eu creio que é isso que a nossa ouvinte está dizendo, depois ela pode até retornar aí. Quando a gente pensa na paixão, que você perde uma pessoa que você ama, né, principalmente num relacionamento, você fica naquele sofrimento enorme, né, aquela dor que parece que o mundo acabou, e muitas vezes a pessoa acaba vivenciando os mesmos sentimentos com as notícias que vêm de fora, né. Nós falamos algo da seguinte forma: quando começou a se falar da notícia de pandemia, ou seja o que pudesse que esteja acontecendo, estava longe e não estava presente, né? Não estava tão próximo, nós não estávamos nos preocupando. Mas tem pessoas que já estavam sofrendo desde lá, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma notícia de um vizinho meu que está passando por um grande problema, e eu começo a sofrer tanto quanto essa pessoa que está passando pelo problema, e não consigo dar conta disso, de até poder ajudar. A primeira coisa é buscar ajuda, né? Já tem esse conhecimento e sabe que as emoções, os sentimentos, as notícias, elas te afetam tanto que você perde o seu chão. Então agora comece a trabalhar para que você possa avaliar, né? A gente poder saber, olha, isso daqui é meu, eu preciso dar conta dele. Não está sendo fácil, vou pedir ajuda. Isso aqui é do outro, eu preciso entender, respeitar e poder ajudar o outro, para que ele possa se colocar à disposição, para que ele possa expressar tudo aquilo que ele está vivenciando. Então é importante, sim, a gente estar atento a esses sentimentos. E essa ouvinte, que já falou que ela já tem, busque ajuda, busque fortalecer os seus sentimentos para que possa selecionar e saber aquilo que é seu e que você pode dar conta naquele momento. O que não pode, tem que deixar então para que o outro dê conta. Aquilo que não é meu é do outro. Doutor Aguinaldo, tem uma outra ouvinte que ela está pedindo aqui uma ajuda. Ela está dizendo o seguinte: ela tem um irmão, né, que está nas drogas, e a pergunta dela é: como falar e como ajudar alguém a sair do vício das drogas, né? E ela falou inclusive que ele já foi até morador de ruas, né, e está aqui pedindo pedindo ajuda ao psicólogo. A ajuda, ela começa pelo primeiro momento, uma rede de busca de cuidados. Por exemplo, a pessoa que tem um problema com drogas, né, ou é químico dependente, né, ele precisa de entender a necessidade dele. Você não vai conseguir ajudar alguém que não quer ajuda. Então, o primeiro detalhe é que essa pessoa precisa de ajuda. Quando ele chega o reconhecimento que ele precisa de ajuda, não é aquela questão de você brigando com ele precisa entender o quanto ele está perdendo de relacionamento, porque os familiares se afastam, as pessoas têm medo de ficar próximo, aqueles que não estão na mesma condição, têm medo porque a gente sabe que os recursos vão embora, as coisas somem, então a gente sabe de tudo isso. E aí a primeira questão é conversar, amar essa pessoa, né? E ajudar para que ela possa se ouvir e possa perceber e falar: olha, eu estou perdendo e eu preciso de ajuda. O primeiro detalhe é esse. Precisou de ajuda, ela precisa de ajuda? Então comecem a família, aqueles que estão próximos, procurar clínicas, lugar de recuperação, e estar atento também para um detalhe. A pessoa que é adicto, né? Ele, na realidade, ele pode passar por uma clínica de recuperação, mas ele vai aprender a lidar com a abstinência, só que depois que sai, precisa de cuidados, precisa de estar atento e precisa de estar longe,
porque senão ele pode ter uma recaída, e a gente sabe disso. E muitas pessoas já estão desgastadas porque ajudaram achando, não, agora solucionou, acabou o problema, não vai ter mais. Mas quando a pessoa volta para a vida real, ela precisa estar atenta que ela tem que se cuidar, porque ela é uma ex-adicto, né? E ela está ali. Isso faz lembrar, não é só as drogas, a gente tem grupos de apoio, o NA, que é o Narcóticos Anônimos, tem o AA, que é Alcoólicos Anônimos, e conhecidos que já passaram pelo AA e já tiveram, sempre a gente conversando com eles, e eles falavam sempre a tônica daquele grupo terapêutico, né, que acaba vivenciando, eles vão para um grupo terapêutico, e aí ele sempre dizia, esse meu colega falava, olha, eu sou impotente quanto ao álcool, no caso dele era o álcool, ele falou, eu sou impotente, ele tinha esse reconhecimento, então nenhuma bala que tem o sabor de rum, ele aceitava, ou seja, ele se cuidava. Mas a família também precisa desse cuidado. Então, agora já coloquei numa clínica, está tudo bem, mas essa família está sofrendo, está desfacelada porque vai vivenciando tudo aquilo, o medo, as angústias, a vergonha por causa daqueles que estão à volta. Então, busque também ajuda num grupo terapêutico, num grupo que possa estar auxiliando, ou na própria psicoterapia, com um profissional, e aí vai vivenciar, dar condições de ajudar o outro, mas também se fortalecer. Porque esse ajudar o outro, você deu uma solução, deu uma condição para que ele queira. Às vezes ele não quer e você está sofrendo, então busca ajuda para você também. Né? Olhe que você precisa e o outro também precisa, para que juntos possam se fortalecer e vivenciar esse novo tempo. Doutor Aguinaldo, ela reforçou aqui, completou o recado, melhor dizendo, né? Dizendo que hoje ele está morando com ela, na casa dela, né? E que já está 4 meses limpo, né? Maravilha. Mas assim, eu acredito que eles devem ali estar conversando e tal. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, como o doutor já bem falou, e eu gostaria de enfatizar aqui, é exatamente cuidado com o que você fala, né? Não no caso tratando aqui da nossa querida que está aqui participando do programa, mas assim, porque a gente já viu outros casos, né? E em que a família, né? A família, às vezes, justamente pelo ato de desespero, de querer guardar, de querer proteger, aí começa a falar tanta besteira, começa a falar tanta coisa, e pelo fato de ter intimidade, porque assim, quando o cara senta na frente de um estranho, o estranho vai conversar com ele quase que formal, né? Como o doutor Aguinaldo já falou ali e tal, né? Se for na frente do psicólogo, então, ele vai estar ali conversando e tal, eles vão estar conversando igualmente. Só que às vezes dentro da família, a família sempre tem um lá que é meio desimpaciente, né? Tem um que já quer mesmo deixar a pessoa, né, botar a pessoa no chão mesmo e acabar, e dizer, e jogar na cara, e falar e tal. E isso às vezes só aumenta o problema. Isso não é um bom investimento na vida emocional, tanto de quem está proferindo quanto de quem está ouvindo, não é isso, doutor Aguinaldo? Então, pastor Elber, e aí é uma coisa que é importante observar. Aquele que está proferindo, aquele que está falando, que está julgando toda a acusação, seja assim, vou falar a palavra acusação, né, não me entendam mal, é para que a gente possa observar o seguinte: quais são os sentimentos que está vivenciando? Talvez tenha vivenciado momentos de angústia, de perda, e às vezes, olha só como que nós somos, né? Às vezes um familiar que viu tanto investimento dos pais ou da família no outro, né? Lembra do filho pródigo? Nós vimos isso na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, que o pai abraça e recebe daquela festa, o outro vai falar: poxa, eu tive todo o tempo com o senhor, que o senhor não me deu um boi, um gado, uma ovelha para eu poder, um animal para eu matar e participar com os meus amigos. E aquele pai pode falar: olha, tudo que eu tenho é seu, você está aqui comigo. E esse, ele estava morto, ele estava longe, ele estava como que morto, sumiu. E ele voltou agora, olha que alegria. Então, às vezes, os nossos sentimentos, as nossas dores, por causa daquela situação que o outro causou, que eu estava no meio, eu acho que eu quero julgar, e aí eu jogo a culpa para o outro, né, daquilo que eu estou sentindo. Então a realidade é o que o pastor falou mesmo. Antes de eu falar qualquer coisa, qualquer julgamento, eu preciso olhar quais são os meus sentimentos. Então eu trabalhando esses meus sentimentos, as minhas emoções, eu posso observar porque aquele pai, aquele familiar, aquele que está ali ajudando e vivenciando, não que não tenha medos de ver acontecer novamente ou qualquer circunstância, mas que está vivenciando a cada dia uma alegria do novo. Então, nesse investimento ele é importante.
e é importante a gente trabalhar. É lógico que você vai olhar lá na frente, você vai planejar, olha, a gente precisa tomar cuidado com isso, para que não aconteça novamente. Olha a experiência que nós tivemos no passado, mas eu não preciso ficar o tempo todo cobrando isso agora. Eu posso viver o melhor nesse momento. Agora, por exemplo, começou uma obra por aqui por perto, olha só, né? Já o barulho já aumentou. Mas, então, mexe com a gente, tá vendo, pastor? A gente vai vivenciando as nossas emoções e aí vamos dando conta do dia a dia. É isso mesmo, pastor, precisar cuidar sobre o meu sentimento, o que eu estou vivenciando, para que eu não faça o outro sofrer e prejudique. E olha que isso é um aprendizado dia a dia. A gente acaba de um momento ou outro deixando escapar e fazendo o outro sofrer sem a gente perceber. E aí é o momento de pedir desculpa, de poder avaliar e de recomeçar no dia a dia. A vida é maravilhosa para a gente poder recomeçar a cada instante a partir de agora. Muito bem. Você já ouviu assim, normalmente os antigos, né? Quando são evangélicos e tal, e aí tem aqueles que estão meio que afastados do caminho do Senhor e tal, cuidado, Jesus vai te pegar, Jesus vai quebrar tuas pernas para tu tomar jeito e tal. Então assim, os antigos falam muito isso, né? Então, e às vezes é o que acaba acontecendo mesmo no literal, né? Jesus você acaba, não Jesus, né? Misericórdia, mas você acaba às vezes passando por algumas situações, né? Que é para ver se você de fato, né? Toma atento, né? E se liga, né? E aprenda a investir, vamos dizer assim, nas tuas emoções, né? Então assim, são na verdade circunstâncias daquilo que a gente tem semeado, plantado, né? Essa é a verdade. Mas, doutor Ignaldo, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Agora já são 11 horas e 7 minutinhos. Eu queria que o senhor pudesse então aí fazer a tua conclusão. Se tiver mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, ficasse à vontade. Isso. Procurar investir nos sentimentos positivos, seja empático também. A empatia nos ajuda muito, porque a gente vai olhar o outro, como o pastor mesmo falou, né? E aí eu não preciso passar pelos mesmos problemas. Mas se estou passando, eu preciso também reconhecer, estar atento e aprender a viver o melhor do dia a dia, né? No seu trabalho, nos seus investimentos. Se não está sendo bom e você deu condição, percebeu no seu autoconhecimento que aquele momento está sendo angustiante para você, comece a investir no novo, né? E não fique deixando que os abatimentos do dia a dia venham a trazer problema. Os sentimentos que são negativos, eu estou dizendo porque os sentimentos negativos não necessariamente são ruins, mas nos ajudam. Então, se você é uma pessoa que vive preocupado com as coisas, comece a trabalhar essa preocupação para poder viver melhor no seu dia a dia. Então, cuide das suas emoções. Só para poder lembrar aqui, a gente fechar, deixa eu dar a lista aqui, ó. Dicas para investir na sua saúde emocional, né? Evite excessos de informações, aquelas informações que te atrapalham. Crie rotinas que você vai investir para o seu crescimento. Pratique exercícios físicos, porque vai cuidar, não é aqui para você ficar bonito, né? Às vezes a pessoa coloca aquele foco, mas para que a sua saúde fique bem, aquela caminhada que você possa olhar à sua volta e conhecer, ver, alegar, cumprimente o outro, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, viva a alegria do dia. Busque o autoconhecimento, mantenha contato com pessoas que te levem ao crescimento. Aquelas pessoas que só te colocam para baixo, procure evitar, né? Pode chegar para ela e falar, olha, você já percebeu que você só me desfavorece em tudo, você não acredita em mim, então vamos investir, me ajude a crescer, então vamos trabalhar e busque um auxílio com um profissional, um psicólogo, quando você vê que não está dando conta, pode fazer terapia para se conhecer, buscar o autoconhecimento. E um forte abraço para você. Fica aí aos nossos ouvintes. Agora, depois de tudo isso, a pergunta, né? Quais são as vantagens de cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos? E quero ouvir você semana que vem falando, porque esse vai ser o nosso tema, vantagens de cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções. E eu quero ouvir você, né? Passando a mensagem, falando, olha, eu
pensei nisso, eu cuidei, como eu estou vivendo alegre, eu tenho problemas, mas os problemas não estão me abatendo, né? Vamos a cada dia vivenciando o melhor, o que eu posso crescer a cada instante, tá bom? Um forte abraço a todos aí, Pastor Elber, muito obrigado por esse encontro, né? O Romeu aí, melhoras para ele aí, toda a nossa equipe da Rede 316, um forte abraço a todos aí. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.